E aí, pessoal, hoje estamos aqui com mais um conteúdo inédito no canal do YouTube Bem Cultural TV, onde temos aí mais de 400 vídeos guardados de uma trajetória de mais de 11 anos, trazendo essas mensagens para vocês. Queria fazer uma pergunta já no início desse vídeo. Você já decorou sua casa para o Natal? Você já está festejando, celebrando o final de 2020 e tendo no seu coração todas as esperanças nesse 2021? Pois é, demorei um pouco, estou falando desse assunto com vocês porque eu demorei um pouco dessa atitude de buscar a minha árvore, de retirar os meus enfeites dos armários mais altos e começar a entrar nesse clima natalino. Demorei porque é um ano atípico, é um ano em que a gente não vai ter tantas confraternizações como nos anos anteriores, é um ano em que estamos aí respeitando esse afastamento social, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: vamos pensar que o Natal está dentro de nós, que nós temos muito o que comemorar e vamos entrar nesse clima, porque as pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa merecem isso. Inclusive nós merecemos isso também, né? Então, gente, vamos aí aproveitar essa semana, dezembro já entrou, para que a gente possa arrumar a casa para celebrar esse ano que vem por aí e agradecer por estarmos aqui terminando esse ano saudáveis e vivos. Nessa semana eu estive lá visitando o espaço instagramável da Belas Confeitaria e eu quero aqui apresentar para vocês. Na verdade, essa palavra é uma novidade para mim e a gente vai criando palavras, né? Nesse nosso universo, a gente vai mudando a vida e vai criando novas palavras, novos adjetivos, novos verbos e isso mostra o quanto a nossa língua é viva, né? Mas esse ambiente instagramável da Belas Confeitaria, que fica lá no Bauhaus Expansão, nós vamos mostrando as imagens para vocês. Eu estive lá para bater um papo com ela sobre isso e eu achei a ideia fantástica, porque as pessoas que vão lá tomar um cafezinho, ou fazer um lanche, ou comer aquelas coisas maravilhosas que só ela faz, tem essa oportunidade de entrar nesse clima natalino, esse clima de festas de final de ano. Lá tem um ambientezinho que vocês estão vendo as imagens aí preparado para receber as pessoas que vão tirar umas fotos, marcar a Belas Confeitaria e aí divulgam as fotos maravilhosas no seu Instagram, que a moda agora é o Instagram, e divulgam também a confeitaria e os produtos da Bela. Então, gente, dá uma passadinha estando aí no centro da cidade, tomem um café lá no quiosque, comam uma daquelas delícias e desfrutem desse ambiente que foi feito em parceria com a empresa mãe de toda a festa e tá assim esplêndido. Vocês estão vendo aí, né? Que eu já me deliciei, já tirei as minhas fotos. Eu fui até vestida a caráter, botei uma roupa combinando lá com o ambiente da Bela, porque eu achei assim a ideia muito convidativa, porque tudo tem que nos convidar a celebrar. A vida é para que a gente possa celebrar todos os dias e a Belas Confeitaria tem feito isso aí. Eu vou passar agora para vocês algumas imagens do catálogo de coisas que estão sendo vendidas e eles têm aí no WhatsApp, você pedindo, recebe aí no seu WhatsApp um catálogo especial com os produtos de Natal. Sou consumidora, posso garantir que é tudo uma delícia e a gente tem que entrar nesse clima assim, gente, porque a vida foi feita para festejar. Em dezembro, nem sempre tudo foi festa. Inclusive foi no mês de dezembro, num dia 12, lá há muito tempo, que um ato deteriorante foi assinado no nosso Brasil, que foi o AI-5. Quem vai falar um pouquinho sobre esse ato pra gente é o nosso querido colaborador, historiador, professor, músico, Norton Ribeiro, que vai falar um pouquinho dessa data que não temos que comemorar e que nós não temos que viver de novo, nós temos que lutar para que a gente nunca mais tenha que sofrer a ditadura. Então, gente, Norton Ribeiro vai explicar para a gente o que é esse tal de AI-5.
Continuando aqui no nosso Bem Cultural de hoje, nós temos aquela participação maravilhosa do professor, historiador, músico Norton Ribeiro, nesse nosso quadro Pra Ficar na História. Norton, de que a gente vai falar hoje? Hoje eu separei um tema bem polêmico, né, que já está voltando a ser comentado, quer dizer, voltou alguns meses atrás, e como dezembro, o dia 13 de dezembro é marcado por esse tema, né, que é a instituição do AI-5 em 1968. Né? Então, eu dei uma errada que quando eu fiz essa sua chamada aí, eu botei dia 12, mas por isso que eu tenho um professor de história aqui para você acertar aqui os ponteiros. Foi numa sexta-feira 13 naquela época. Nossa! Conta aí pra gente o que significa isso, Norton. Então, na verdade, assim, a gente não está comemorando, a gente está fazendo uma reflexão, né? Essa que é a ideia. E o AI-5, ele foi assim, um ato do governo militar, né, considerado o mais brutal de todos. É o ato assim que a ditadura ela mostrou a sua cara realmente. Ela é considerado também um golpe dentro do próprio golpe, né? Já que o governo militar começou em 64, mas aí em 68, com assim, uma série de manifestações que estavam ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O ano de 68 ficou conhecido como o ano que não terminou, como disse o Zuenir Ventura, né? E assim, era um momento de contestação da juventude, de pessoas que estavam criticando a forma capitalista de ser. Quer dizer, estava aquele sonho no ar, né? E no Brasil a gente está vivendo esse momento antidemocrático, né? E aí o governo militar, vendo toda essa movimentação e achando que isso poderia se descambar para um lado assim de maiores greves, ou então da famosa ameaça comunista, né? Uhum. Que o pessoal tinha medo. Até hoje, né? O pessoal acha que o Brasil vai ser comunista. Pois é, o pessoal naquela época acho que ainda tinha um pouco mais de razão, né? Porque a gente estava em plena Guerra Fria, né? Havia uma polarização muito forte no mundo inteiro. Então, mas não havia nenhum tipo de ameaça ainda concreta, né? De tomada de poder pelos comunistas naquele período. Mas esse era o grande terror da sociedade burguesa e da sociedade do governo militar na época, né? E aí o que acontece? A igreja já voltando também para os lados dos direitos humanos, né? Apoiando essas manifestações de rua, de estudantes, né? O movimento estudantil, a linha dura do exército já querendo frear essas manifestações. E teve um congressista na época, Márcio Moreira Alves, né, que ele faz um discurso no parlamento em setembro. E ele diz que no próximo dia 7 de setembro eu recomendo que as pessoas não vão ao desfile, né, ao desfile cívico, e as meninas não namorem com os rapazes do exército. Né? Ele deu uma cutucada assim no exército. Então, quer dizer, aí que o pessoal ficou louco com esse discurso dele na Câmara, né? Ele era do MDB. Então chegou em dezembro, o governo militar resolveu instituir esse ato institucional, né? Que vigorou durante 10 anos. Foi um ato que perseguiu muita gente, né? Os artistas, já que aqui é um programa de cultura, mas a cultura foi muito atacada, porque artistas tiveram que sair do país, tiveram que censura nas suas letras, né? Pela influência que os artistas acabam, né, impondo para o seu público, porque né? já eram artistas consagrados, né, bem conhecidos do público, então... Caetano Veloso, Chico Buarque, né, vou exemplificar. Eles começaram a contestar, né, nas suas músicas, e eles tinham uma entrada muito grande, né, na sociedade, na juventude, na população toda. Então, eles foram os primeiros a serem, né, censurados e tiveram que até sair do Brasil, né? Ficaram presos, né? O Gil foi preso aqui pouco antes, depois ele pediu exílio em Londres, né? O Caetano também, né? Então, na verdade, o que o AI-5 qual era assim a espinha dorsal do AI-5, né? Fechou o Congresso Nacional mais uma vez, né? Decretou o recesso do Congresso, interviu nos estados e municípios, prefeitos perderam seus cargos, né? Você não tinha mais o direito do habeas corpus, né? Esse direito, né? Que é um direito fundamental do Estado de Direito, né? Sim. Que você só pode ser julgado
se houver provas, você tem direito de aguardar esse julgamento. Liberdade. E liberdade, desde que não seja preso em flagrante, alguma coisa assim, ou, né? Sim. Quer dizer, então, uma série de outras arbitrariedades, né? Pessoas que foram caçados, né? Políticos perderam os direitos políticos por 10 anos, né? Muita gente foi caçada, inclusive presidentes, ex-presidentes, né? Como o Juscelino Kubitschek, o João Goulart, né? O Juscelino estava até se preparando para ser novamente candidato, né? Porque a ditadura havia prometido em 66 uma eleição, não fez. Então havia aquela esperança, né, de uma candidatura livre, democrática, mas aí ele acabou sendo caçado, perdeu o direito. Aqui em Petrópolis a gente teve, né, políticos que perderam o direito, o próprio Rubens Bom Tempo, meu pai, né, ele perdeu os seus direitos políticos, foi caçado. E as pessoas ficaram aterrorizadas, assim, que você, na sua casa, você podia ter a sua casa invadida, né, por alguém da polícia e do exército, bastando que você fosse considerado, né, comunista ou de esquerda, ou tivesse alguns livros. De acordo com os parâmetros deles, né? Pois é, porque é proibido você entrar na casa de alguém sem um mandato judicial, né? Com certeza. Na vigência do AI-5, isso acabou. O cara entrava nenhum tipo de liberdade e te levava preso. né? Não, te levava preso e aí, o que acontece? Você não podia reclamar nem um habeas corpus, né? Pois é, Norton, e agora hoje em dia tem muita gente ainda defendendo, falando que é preciso ter um movimento, né? Pois é, achando que o que vai resolver o nosso país seja esse tipo de violência individual, né? Eu acho engraçado porque as pessoas, né, infelizmente, assim, o Brasil, a pessoa fala que o Brasil não tem memória. A memória é diferente da história, né? O Brasil não estuda história, é isso que é a diferença. Entendeu? Memória o Brasil tem, mas as pessoas não têm acesso a essa memória, elas nem viveram e nem estudaram para entender o que aconteceu. O cara né? não quer estudar, faz vista grossa. Aí algumas pessoas defendem a volta do AI-5, né? Isso aconteceu, né, nos últimos tempos aí. Você tem todo o direito de se manifestar, de dizer suas opiniões contrárias, né? Mas defender uma coisa dessa é uma coisa muito absurda, porque nem o direito daquela pessoa, ela ia perder o próprio direito de estar na rua pedindo essa volta do AI-5. Olha que contradição, né? Pois é. Se tiver. Então, acabar com as liberdades individuais, assim, porque o país, qualquer país do mundo, você nunca vai chegar num consenso de ideias, né? Você sempre vai ter os contrários. Sim. Isso aí faz parte Até pelas culturas nossas, a gente também, né? Da forma que a gente foi criado, os nossos próprios pensamentos, os nossos valores, né? Faz com que cada um faça um tipo de escolha, né? Agora, impor um tipo só de pensamento, né? Por isso que começa a confusão. Então, essa volta do AI-5 é uma coisa absurda. Eu estava até lendo um artigo, olha que interessante, de 98, de um professor da UF, ele falando que em 98, né, ele comentando os 30 anos do AI-5, né, comentando assim, fazendo uma análise, e ele coloca lá que ainda bem que a sociedade hoje brasileira, ela nem passa pela cabeça dela a volta do AI-5, não sei o quê. E você vê, 20 anos depois... A gente está aí, né, vendo tantos militares ocupando os cargos dos políticos e tal, né, como se fossem especialistas nisso, né? Então, é muito complicado, gente. A gente tem que conservar nossas liberdades, inclusive a liberdade de lutar. Porque a gente já viu que no Brasil a justiça é morosa. Até alguém se entender dentro da justiça com alguma coisa... Sim. Demora-se anos. Então, quer dizer, qualquer pessoa poder ser preso, teu filho está passando na rua e poder ser preso, sem, né, ter nem questionamento habeas corpus, quer dizer, não é nem provado nada contra ele, mas se ele tiver... Às vezes ele nem sabe por que está sendo preso, né? Como aconteceu, né? Como aconteceu, pessoas até morreram, sumiram, nunca souberam por quê. Desapareceram para sempre, né? Então, assim, veja, a gente que faz essas críticas, né? Não é que a gente é contra o exército, né? Essa coisa, não. O exército faz parte das nossas forças de segurança e tal, mas algumas coisas você tem que, né, deixar cada coisa no seu campo, né? Então, e a atuação política, ela requer muito diálogo, sempre. Né? Sim. Isso aí, gente.
Temos mais o que acrescentar? Eu só queria fazer um comentário de uma... aquela capa? Sim. Uma capa que não vai aparecer para vocês Nós vamos colocar aí para vocês a imagem. na TV. É uma capa muito interessante do Jornal do Brasil, vou fazer uma análise assim com vocês, né? Que saiu no dia 14 de dezembro de 68, num dia após o AI-5. Então a gente tem aqui, logo na parte superior, né, do lado esquerdo, você tem uma previsão do tempo muito interessante. O tempo, ele diz assim: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima de 38 graus em Brasília e mínima de 5 nas Laranjeiras. Então, o Alberto Dines, que criou essa capa aqui, ele foi muito feliz, assim, ele fez uns comentários muito interessantes, representando o que o país estava... Metafóricos, né? Muito metafórico, o que o Brasil estava passando naquele momento, né? Do outro lado do título do Jornal Brasil está aqui, ó: ontem foi o dia dos cegos. Quer dizer, a sociedade brasileira acabou, né, ficando cega e não viu o que aconteceu, né? E tem uma foto, a primeira foto, né, o presidente Costa e Silva inclinado, né? E a legenda da foto em cima é a tradição que se renova, ou seja, parece que está se perpetuando aquele governo ali, e o Costa e Silva numa pose inclinada, assim, como se estivesse por cima da sociedade brasileira, né? E essa tradição se renovando. Engraçado, e tem uma foto embaixo, a última foto, que é o Garrincha machucado em 1962. Aí tu fala, pô, mas nós estamos em 68. Né? Porque o Garrincha representa a alegria do povo, né? Desculpa, não é nem machucado, ele sendo expulso e sendo retirado de campo. O Garrincha era a alegria do povo nos anos 60. E o cara colocou isso para representar a tristeza que estava passando. Quer dizer, né? todo um contexto artístico para criar uma mensagem que fosse, né, que não fosse direta, já que já era ditadura. Claro. Quer dizer, para as pessoas poderem falar alguma coisa, elas tinham quase que fazer poesia, não é isso, Marco? Não, os jornais, muitos deles, depois dessa época aqui, eles tiveram que... tiveram suas páginas censuradas, eles publicavam lá receita de bolo, alguma coisa assim, porque ficou difícil. Gente. Pois é, gente, não vamos raciocinar bastante, fazer o que o Norton está dizendo aí, estudar história, né? Porque é claro que a gente não tem memória, às vezes não vivemos lá em 68, a gente não viveu aquilo ali, mas não custa nada a gente pesquisar e entender, ouvir depoimentos de pessoas que realmente sofreram com isso, né? Não reproduzir esse monte de discurso burro que a gente vê por aí. Para isso a gente tem que ter essa capacidade de entender aonde a gente vive e aonde a gente pode chegar, ou aonde a gente não pode chegar. Sim, numa situação como essa. E a né? história não precisa necessariamente de ter uma pessoa viva da época, né? Você tem livros, você tem os documentos. Os historiadores aí. Os historiadores, eles não sonham com as coisas e escrevem no outro dia, não, gente. Não inventaram nada. Eles é fruto de muita pesquisa, de muito confronto, de textos, de ideias, entendeu? Não é assim, não. Eu estou muito feliz da gente poder ter aqui no nosso Bem Cultural esse quadro com o Norton Ribeiro, para que a gente possa aí, a cada semana, estar trazendo um pouquinho da história do nosso país, para que a gente possa debater aqui e levar essa reflexão. Nunca é chato a gente conhecer da onde a gente veio, para onde a gente vai, onde a gente vive, né? O que a gente quer e o que a gente não quer para a nossa pátria. Norton, vamos tomar aquele café agora. Obrigada aí por esse quadro de hoje. Gente, eu queria até mostrar aqui para vocês que hoje a gente está recebendo já as encomendas de Natal aqui, já recebemos de presente da Pasta com Amor, mandou, a gente vai desfrutar eu e o Norton daqui a pouquinho. E a gente está aqui contando com as geleias da Nina Geleias, a Cláudia mandou pra gente umas geleias aqui, ó. Tá ficando bonita a nossa tarde aqui. Falar de história e degustar os produtos da nossa terra, né? Isso aí, gente. Então, até a próxima semana com esse nosso quadro.
Oi Catarina, oi pessoal do Bem Cultural, do Legal de Ler. Hoje eu vou falar para vocês de um segundo livro que eu leio de uma mesma autora, chamada Riane Leão. O nome do livro é um nome tão bonito, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Poemas de Temporal à Mansidão. O livro é composto por poesias, poemas que abordam vários temas. Alguns deles muito atuais: abuso, paixão, racismo, família, dor, autoconhecimento, empoderamento feminino, feminismo, enfim, temas muito atuais e sociais, do jeito que eu gosto. Todos eles com a sutileza e, ao mesmo tempo, um impacto que essa autora sempre usa nos seus versos. Riane Leão tem uma página no Facebook. E essa página é simplesmente, gente, maravilhosa. Eu convido vocês a ir lá assistir. O nome da página é Onde Jaz Meu Coração. Ela já escreve em blogs autorais já há mais ou menos uns 10, 12 anos. E sempre declama seus poemas em saraus e slams por aí. Esse é o seu segundo livro. Quando eu acabei de ler, eu já queria saber quando tem o terceiro. Ela é uma autora muito particular. Ela é negra, professora, ativista. O trabalho da editora Planeta, que foi esse livro dela, tá lindo. A autora se uniu à ilustradora Laura Taide e deixou esse livro muito lindo em todos os aspectos. Jamais Peço Desculpas por Me Derramar é aquele livro, como eu vou dizer para vocês, sabe quando você recebe o abraço de uma amiga que te conforta? Mas essa mesma amiga muitas vezes te fala verdades que só ela falaria? Pois é, foi assim que eu me senti lendo o livro. Em cada verso que a Riane falava, eu sentia que ela estava ali falando comigo. E muitas das coisas que ela estava me dizendo, eu ainda estou aqui, amadurecendo no meu coração.
refletindo. Ele é um livro com muitas reflexões, mas que nos dá puxões de orelhas muito importantes. Ele é um livro para todas as mulheres que sabem que não estão sozinhas nessa batalha que é ser mulher e que quer conquistar o seu espaço. Eu convido vocês a essa dica. Jamais peço desculpas por me derramar. Poemas de Temporal à Mansidão. Riane Leão derramou e eu estou aqui me derramando para vocês. E por mais que tenha temporal, a bonança da mansidão vem. Lutemos por isso. Até a próxima. Não é novidade para ninguém que nós temos aqui no nosso programa, além de alguns apoios muito especiais, esse apoio aqui, da Itajuana. E a Itajuana, essa semana, recebeu um grande prêmio. Nós vamos mostrar aí o flyer da divulgação para vocês. E foi desse blend aqui, ó, o preto. Então eu vou passar para vocês aí essa premiação. Quero parabenizar essa empresa que nos apoia e dizer que é um orgulho que vocês estejam produzindo um material de tanta qualidade, pertinho aqui da gente, bem posto. Quem quiser pode conhecer lá o Alambique. É um lugar muito legal para se conhecer, para visitar. E além de todos os blends da Itajuana, esse aqui, ó, foi merecedor de uma premiação especial. E com a Itajuana na mão, eu convido meu querido amigo bartender Bruno Patrício, que vai fazer aí um coquetel pra gente com uma Itajuana e vai ensinar esse drink para que a gente possa comemorar esse prêmio e todos os prêmios da nossa vida, principalmente o grande prêmio de viver. Pessoal, estamos aqui com mais um Bem Cultural. Nós já estamos aí enrolando com o nosso programa hoje, mas agora eu estou naquele quadro que todo mundo gosta muito, que é o quadro muito do Bar Bem Cultural. E aí, Bruno, beleza? Tudo ótimo, Catarina, tudo beleza. Então, a gente está aí hoje fazendo um programa falando um pouquinho sobre um dia muito triste no nosso país. O Norton Ribeiro já deu uma palhinha aí sobre isso hoje, que foi o dia que foi promulgado um ato que chamou AI-5, e foi um ato que cerceou muito das liberdades das pessoas, e as pessoas ficam agora aí conclamando, muita gente, né, nessa coisa política, achando que tem que ter muita repressão para o Brasil funcionar, como se repressão funcionasse na vida de qualquer pessoa. Então as pessoas ficam aí falando, não, tem que voltar a fazer um AI-5. Gente, o AI-5 ele tirou a liberdade de muita gente, a liberdade de criar, a liberdade dos artistas, de expressão. Como é que seria se a gente hoje passasse na rua, né, Bruno? Exatamente. E não tivesse uma liberdade de se encontrar com seu amigo, de debater o assunto que você quisesse. Exatamente. O pior é que a maioria das pessoas que falam que tem que voltar são pessoas que não viveram essa época. São pessoas que não sabem o que os pais delas, os avós passaram. Cara, foi um ato terrível. Como é que é a pessoa ser retirada da sua família e ser mandada embora, ser exilada? Você não pode mais estar no país onde você nasceu. Exatamente. Como é que pode uma barbaridade dessa, né? Então, gente, vamos aí continuar lutando pela nossa liberdade, a nossa liberdade de se expressar, a nossa liberdade de fazer a nossa arte, a nossa liberdade de tomar o nosso drink, de frequentar o bar a hora que a gente quiser, né, Bruno? Exatamente. Para ter família. Mas como a gente tem um bar só nosso, o que a gente vai fazer hoje aí? Explica esse drink aí pro pessoal. Então, eu elaborei hoje, na minha cabeça uma vez, que eu nunca tinha feito esse drink, mas a ideia vai ser formidável. Uva verde, com xarope de maçã verde, com gás e Itajuana. Tá, agora você explica esse xarope de maçã aí.
Então, uma maçã verde mesmo, dessa comum mesmo. Cortei ela, tirei o miolinho da semente, né? E fatiei pequenininha e cozinhei com água. Cozinhei por uns 15 minutos. Como se você fazer uma geleia, só que não, né? Isso, um chazinho, é isso? Exatamente. Mas aí ele fica com uma consistência de xarope? Fica. Não, aí você cozinha a primeira maçã, aí depois você adiciona a mesma quantidade de açúcar que você usou para água nessa composição. Então, gente, é quase fazer uma geleia. Uma mulherada aí que sabe, os homens também tem que saber, né? Porque não tem negócio de mulher que sabe cozinhar só não. É pegar a maçã, já aprendi, cortar, coloca na água, cozinha primeiro com água ou sem água? Cozinha primeiro com água, 15 minutos, aí depois você adiciona o açúcar. Aí bota um açuquinho, ela vai ficar com aquela consistência um pouquinho mais grossinha de xarope. Mais 15 minutos e desligou. Agora como é que você faz aí? Um shot de cachaça. 8 uvas, 8 ovelhas. Uma dose de xarope. Uma dose que você diz é um shot também? Isso, um shot de xarope, um shot de cachaça, misturou bem no copo, tudo montado, gente. Não precisa sacudir não. E completar com gelo também, né, claro. Isso, aí essa uvinha a gente tem que macerar, né? Isso, exatamente, igual a caipirinha. Macerou ela direitinho, adicionou o gelo, adicionou o xarope, a cachaça e depois ela com gás. Isso aí, gente. Completa com a água. Se você quer mais forte, menos água. Se você quer menos forte, mais água. Cada um escolhe aí o seu sabor. Mas, na verdade, a base é o tal do xarope da maçã. Ô, Bruno, esse xarope pode ser feito outros? Vai fazendo aí enquanto você me explica. Pode. De que a gente pode fazer esse xarope? Pode. Tamarindo, coisa que ninguém conhece, mas tamarindo é muito bom. Gengibre, capim-limão. É diverso. A gente tem que parar de... O que o Bruno tá querendo dizer aqui hoje pra gente é que a gente tem que fazer uma alquimia mesmo quando cozinha, quando toma um drink na vida, né? A gente tem que ser meio alquímico, meio mágico. Exatamente. A gente precisa conhecer pensar fora da caixa. Mas pode criar um pouquinho, né? Pensar fora da caixa. Eu sempre digo, até no meu workshop, assim, gente, ousa. Tipo assim, tenta. Por que não? Botar uma pimentinha, um gengibre. Não fica com medo, não. Vai experimentando, ó, sexta-feira tá quase chegando aí você experimenta aí seu drink diferente, tempera de uma forma diferente, seja criativo nessa vida, né? A gente precisa sim conhecer o básico, mas a gente também pode ousar. E essa ousadia leva muita gente para o sucesso, né? Muitas pessoas que começaram negócios, fizeram escolhas, que mudaram de país, mudaram de vida, foi porque elas tiveram ousadia. E assim como no bar aqui, o Bar Bem Cultural, tem que ter uma ousadia para que a gente possa não estar ensinando para vocês aqueles drinks de todo dia. A gente tem aqui, né, essa facilidade de ter um bartender para que a gente possa aprender novas concepções de drink. Sim, com certeza. É algo simples, assim, no programa aqui eu não ensino nada que não seja de outro mundo. Não, eu ensino básico, dá para você fazer em casa. Mas é bom a gente saber que existem esses xaropinhos aí, porque custa uma fortuna, gente. Porque a gente olha aí na internet sobre como fazer até em outros drinks, né? Aqui a gente faz os drinks com a nossa apoiadora Itajuana, a nossa cachaça aí maravilhosa, produzida em Bem Costa. Fica pertinho aqui de Petrópolis, né? Mas existem aí outras bebidas, gins e tal, que você não precisa tomar todo dia do mesmo jeito. Você pode inventar, coloca aí um tempero, coloca uma pimentinha, né? Uma pimentinha rosa, uma pimentinha preta. E é isso. Bruno, tá pronto? Gente, isso aí tá bonito, hein? Eu fico assim um pouco com pena de tomar um drink assim, fica feio, né? O bebê aqui sozinho, vocês todos que estão em casa. Mas é por uma boa causa, tá bom? Um beijo pra vocês, Bruno. Obrigada. Fechando esse programa de hoje, depois de drink, depois de dicas de livro, depois de clima de Natal, depois de tudo isso, nós vamos receber a banda Costume Blue, que vem aí para o Bem Cultural através de uma parceria que nós temos com Marami Música, que é uma empresa aí dos meus queridos amigos, meus queridos afiliados da banda Lemac. Eles estão em uma sociedade muito legal que tem aí a função de contribuir com a vida profissional de bandas e de músicos. Então, para que a gente possa fechar esse programa de hoje,
eu queria convidar pela primeira vez aqui no Bem Cultural a Costume Blue. Abraço, Catarina. Aqui é Marcelo Bulhões, do grupo Costume Blue. O Costume Blue que surgiu em 2016, né, com este álbum que se chama justamente Costume Blue, com uma proposta de customizar o blues ou misturar, transformar esse gênero americano a partir da linguagem musical brasileira, né? No ano de 2019 saiu o Ausência, que é o álbum mais maduro do Costume Blue. Aqui tem elementos do baião, da canção brasileira, enfim, né? De ritmos até, quer dizer, são faixas até de difícil classificação, felizmente, né? Acho. E vocês vão ver um clipe, na verdade uma apresentação do Costume Blue em 2019, por ocasião do lançamento do Ausência, quando nós percorremos alguns Sescs. Esse foi o show do Sesc de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A música é Sem Sentido, na verdade essa música do primeiro álbum, mas que fizemos nesse show, enfim, de lançamento do Ausência, também algumas do primeiro álbum, e é isso que vocês vão assistir. Espero que nos encontremos em uma situação mais feliz, né, e em que a música pode ser, claro, partilhada e confraternizada. Obrigado a vocês. Eu ando por aí, seguindo meu enfado, um gole de festim, um trago, um gole, segundo meu tratado, até que o fato chegue inteiro. Aí eu vou voltar no tempo de perder, ou mesmo confessar o escudo. Veio liberto, sol estafado, um velho paletó no canto. Mas enfim vão dizer que nada disso faz sentido ainda. Mas no fim vai saber, é por aí que eu vou ficar mesmo falado. Eu ando por aí, seguindo meu enfado, um gole de festim, um trago, um gole, segundo meu tratado, até que o fato chegue inteiro. Mas enfim vão dizer, nada disso faz sentido ainda. Mas no fim vai saber, por aí que eu vou ficar mesmo falado. Isso aí, pessoal, vou me despedir de vocês nesse clima natalino, nesse clima de dezembro, desse mês que eu adoro, dizendo para vocês não saírem sem deixar
um like aí no nosso vídeo, sem se inscrever nas nossas redes sociais. Procurem aí Catarina Maú, Bem Cultural TV. Se puderem, deem uma força aí à nossa Confraria da Poesia Informal, que realiza todos os domingos nesse mesmo canal um sarau super especial para vocês, porque a gente da cultura precisa estar unido. Quem acredita na cultura também. Um beijo para vocês e até a próxima semana.